Amém, amém. Que alegria, que bonito que está esse rincão. Bem-vindos todos, é uma alegria enorme estar aqui. Deixa eu me apresentar, né? Vocês conhecem muito bem a minha outra metade, mas provavelmente, vocês nunca nem ouviram falar, porque eu estou sempre nos bastidores, carregando menino para cima e para baixo. Eu sou Rafaela, sou missionária da comunidade, consagrada há 15 anos. E sou esposa do Assis, que vocês, né, já viram pregando aqui também, nesses cairóis que a gente tem feito aqui na Canção Nova. E sou recifense, mas estou brasiliense, né? Depois que casei, mudei de estado civil e mudei de estado também, né? Saí de Recife e fui para Brasília. E lá nós construímos a nossa família, né? Eu sou mãe de 6, um que Deus recolheu logo pequenininho, ainda no meu ventre, e mãe do João, de 15 anos, da Laura, de 14, da Helena, de 12, do Antônio, de 10 e do Benjamin, de 8. Né? Decora que eu vou perguntar depois, hein? Então, sou mãe desse monte de gente e também sou, né, missionária, psicóloga. Então, faço um monte de coisa. Como diz meus irmãos, né, faço um monte de coisa. Lá na missão em Brasília, eu sou responsável pelas crianças, pela catequese, pela evangelização das crianças e dos adolescentes. Missão que Deus já me imbuiu, né, me deu muito antes. Né? Desde lá do meu primeiro encontro pessoal com Jesus, o Senhor já me chamava a evangelizar essas almas, né? Essas almas tão puras, inocentes, pequeninas, que o mundo tem tentado roubar. Né? Então, sou eu. E aí recebi a grande missão e a grande alegria, né, de conversar, de falar, de partilhar a palavra de Deus hoje aqui, nessa manhã, depois desse momento maravilhoso com a nossa mãe, sua bênção, Salomé, né? Depois desse momento tão lindo, dessa oração, desse texto tão profunda. Né? Quantas vezes a gente reza o texto todos os dias, às vezes por obrigação, né? Porque a gente precisa para tentar ser um bom católico, um bom missionário, e a gente reza de uma forma automática. Né? Mas como é bom a gente rezar assim, rezando, entendendo cada palavra, entendendo a mensagem, né? A profundidade dessa oração. Né? Que bom que nós já começamos assim. E eu digo a vocês, nós já começamos desde quinta-feira, né? Nós já tivemos aqui Nelinho, Fernando. Ontem eu dizia ao padre Vitor, que homilia linda, padre. Né? Lindíssima aquela homilia do padre ontem. Que maravilha. Nossa Senhora nos convida todos os anos como filhos dela, como membros desta comunidade, mas também a todos que nós atraímos, que vêm conosco, que nos escutam pelo Sistema Canção Nova, que nos veem a sermos parecidos com ela. Esse é o grande convite do Cairóis Obra de Maria na Canção Nova. Você precisa sair daqui, meu irmão e minha irmã, desse final de semana, mais parecido com a sua mãe. As pessoas dizem, né, diziam sempre para minha mãe que eu era muito parecida com ela quando eu era pequenininha. E hoje, mais velha, assim, né, mais madura, com pouco cabelo, porque a idade vai chegando e os cabelos vão indo embora, né? Não sei se acontece com você, mas na minha casa é assim. As mulheres todas vão ficando assim, bem... Né? Graças a Deus as irmãs lá atrás ajudaram, né? Mas as pessoas dizem, aí teve até uma sobrinha minha que disse, nossa, tia Rafa, você tá a cara da sua mãe. Aí eu fiquei feliz, que minha mãe é bonita, é uma senhora bonita, né? Então eu fiquei feliz que eu continuo a cara da minha mãe. Mas nós também, como católicos, né? Como cristãos, marianos, precisamos desejar ardentemente essa semelhança. Porque, meus irmãos, Nossa Senhora foi o auxílio que Deus nos deu. Uma mulher de carne e osso como nós, para que a gente não tenha desculpa, né, de dizer, porque a nossa régua é muito alta. Ser cristão é ser outro Cristo. Né? A nossa régua é muito alta.
Mas o Senhor, sabendo da nossa pequenez, da nossa limitação, né, nos dá Maria. Para a gente começar, né? Vamos escalonar. Então, primeiro vamos ficar mais parecido com Maria, que era gente igual a gente, que era mãe, né, que era filha, que era discípula. Vamos ficar parecido com Maria. Depois, a meta é ser parecido com o filho de Maria. Pega a sua palavra em Lucas. Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Uma palavrinha tão conhecida de nós, né? Tão comum aos nossos ouvidos. Santo Agostinho dizia que a gente não devia se acostumar com as coisas, né? Principalmente com as coisas espirituais. Porque quando a gente se acostuma, a gente perde o êxtase. A gente perde, né, assim, essa empolgação, a alegria de ouvir. Então, mais uma vez, que você possa ouvir essa palavra tão simples. É só um versículo. É só um versículo. Que você já ouviu tantas vezes. Mas que hoje você escute de novo, como se fosse pela primeira vez. Vamos combinar assim? Faz de conta que você nunca ouviu. Eu não disse ainda não, eu vou dizer, para você não ficar bisbilhotando aí, né? Eu vou dizer qual que é o versículo. Capítulo 1. Escuta como se fosse pela primeira vez. Versículo 28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Palavra da salvação. Essa palavra precisa ser salvação para nós hoje. Vamos imaginar essa cena. Para mim não é muito difícil não, porque como eu disse a vocês, eu tenho 2 mocinhas, né? Uma de 14 e uma de 12. E Nossa Senhora, no momento da anunciação, né, dizem os estudiosos, os teólogos, que ela deveria ter mais ou menos essa idade aí, entre 12 e 16 anos, né? Porque era costume judaico, inclusive, dar as moças em casamento nessa idade, quando elas entravam, né, na adolescência, quando o corpo já estava pronto para o matrimônio, né, para a vida familiar. Então, era o momento em que elas eram dadas em casamento. E vocês lembram que ela era, né, prometida, ela estava prometida, ela já tinha um compromisso com José. E nesse momento aí, Nossa Senhora, né, recebe essa visita. Vamos pensar. Quem já viajou com a obra de Maria, né? Eu não tive ainda essa graça. Não, Salomé, na Terra Santa eu ainda não fui. Mas eu vou, em nome de Jesus eu vou. Deixa os meninos crescerem, né? Tenho que cuidar primeiro dos meninos. Quem já visitou Nazaré, os meus irmãos me contam, né? Assis me conta, que Nazaré, gente, não é uma cidade, é uma aldeia, é um vilarejo. É um lugar muito pobre, né? Muito pequenininho. Então, não tinha muita coisa. Era um lugar realmente pobre. Então, vamos imaginar a cena. Eu quero que vocês usem a criatividade, tá? Uma cidadezinha pobre, aquelas que já só devia ter uma rua, o templo ali no centro, né? Bem pobrezinha, não tinha muitas casas, não tinha muitas pessoas morando, todo mundo se conhecia. Uma jovem, uma menina de 12 a 16 anos, estava em casa, provavelmente, né? Uns dizem que rezando, fazendo suas orações, outros dizem que no seu cotidiano, limpando, arrumando, né? Cuidando da casa, cozinhando, né? Não se sabe. Mas naquele momento, aquela jovem que já era diferenciada, né? Porque não havia nada que Nossa Senhora não fizesse, gente, com o coração em Deus. Né? E aqui é importante a gente entender isso, que não importa se ela estava rezando ou se ela estava cozinhando. Não importa se Nossa Senhora estava cuidando dos priminhos, das outras crianças, ou se ela estava lendo a palavra. O que importa é que Nossa Senhora estava toda em Deus. Fizesse o que fizesse, Nossa Senhora estava toda em Deus. Tudo nela respirava Deus. Tudo era voltado para Deus. Tudo falava de Deus.
tudo começava em Deus e tudo terminava em Deus. Eu estava lendo, para me preparar para vocês, eu estava lendo o livro de Santo Afonso de Ligório, As Glórias de Maria. Ele é belíssimo o livro, é belíssimo, riquíssimo. Eu queria trazer o livro todo para vocês. Leiam. E a quantidade de testemunhos, de palavras dos santos que ele traz no livro é uma riqueza assim, fenomenal. E ele fala ali que era isso, não havia nada que Nossa Senhora não fizesse. Até dormindo, Nossa Senhora estava toda voltada para Deus. Os pensamentos, os sonhos, tudo. Como a gente hoje, vive conectado, quase que... Quantas horas no nosso dia, Quantas horas a gente perde aqui, conectado. Para usar a linguagem de hoje, Nossa Senhora estava o tempo inteiro online, conectada com Deus. Ela não perdia tempo, como Carla Cutts diz para nós, maravilhoso, lindo, meu novo amigo do céu. Carla Cutts, eu vou, viu, irmã? Salomé, eu vou para a canonização dele, se Deus quiser. Estou feliz demais, foi meu presente de 45 anos. Vou lá. Ele dizia, eu sou feliz porque eu sei que eu não perdi um minuto da minha vida em nada que não fosse para Deus. Que coisa linda, Me constrange, gente, um rapaz de 15 anos dizer isso, que em 15 anos de vida nunca perdeu um minuto para Deus. Eu tenho 45. Me constrange, eu fico envergonhada. Quanto tempo eu já perdi? Eu já podia estar já no céu já. Com 3 vezes mais a idade dele. Ainda estou muito longe, muito longe. Carla Cutts, Nossa Senhora era toda voltada para Deus. Toda. Então, quando ela recebe aquela visita, que é diferente, não é como qualquer visita que chega na nossa casa, não era qualquer pessoa, era um anjo, era uma presença diferente, que com certeza já invade, já alegra o coração dela. Ela se estranha, ela acha aquilo estranho, porque a saudação é diferente. Ave, cheia de graça. Tem uma tradução da Bíblia que diz assim: alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus, o Senhor está contigo. Imagina que coisa linda, Eu assim, só de pensar eu já me dá vontade de sorrir também e de chorar ao mesmo tempo. Imagina, Alguém olhar para mim e reconhecer isso, fica alegre, porque tu tens o favor de Deus. Deus está contigo. Não foi difícil para Maria acolher aquela saudação. Claro, é perturbadora, O que é que vem por aí? O que é que vem aí nessa saudação? Mas não foi difícil para ela acolher, porque ela vivia o favor de Deus, gente. Nossa Senhora já experimentava isso, lembra? Ela era toda em Deus, o tempo inteiro. Então ela sabia que tudo que havia nela era a favor de Deus. Foi fácil para ela acolher isso, Porém perturbador. Ave, naquela época em grego, ave é kaire, significa kaire, salve. E aquilo ela ouvia os romanos falando, ave César, Quantas pessoas proclamando os reis, os imperadores, e saudavam assim: ave, salve, alegra-te. Mas ao mesmo tempo ela lembra da palavra. Todas as vezes que os profetas iam anunciar a vinda do Messias e do Salvador, eles diziam: alegrem-se, prorrompam de alegrias, clamem, porque o Senhor vem. Gente, Nossa Senhora era toda em Deus. Com certeza. Quando ela escuta isso, alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus, o coração dela, opa, tem alguma coisa aqui. Ela esperava, a judia, ela esperava a promessa. E ela ouve aquela saudação, e ela acolhe aquela saudação. Meus irmãos, eu passei quase um mês, quando a Glécia, nossa irmã de comunidade, me convidou, eu passei quase um mês pensando nessa palavra.
Eu disse, meu Deus do céu. Tem um padre muito amigo nosso, padre Jorge Tadeu, que ele é mestre em fazer retiro com um versículo só. Né? Ele pega um versículo da palavra e destrincha, faz um retiro de final de semana. Numa profundidade que é invejável, uma coisa linda. Eu disse, pronto. Eu não estou no nível do padre Jorge. Né? Como é que eu vou pregar em cima de um versículo? O que é que eu vou falar para os meus irmãos? Né? O que essa palavra quer nos dizer? E eu fiquei matutando, pensando, e confesso a vocês que demorou. Eu já estava ficando nervosa. Eu dizia para todo mundo, ó, reza por mim, não tem nada de pregação, não saiu nada ainda. Meu Deus do céu, que responsabilidade. A comunidade está confiando em mim, Deus está confiando em mim, meus irmãos vão querer ouvir. Quem me conhece sabe que eu sou esposa de Assis, deve esperar muito de mim, coitada. Né? Embora eu aprendi muito dele. Ele foi meu catequista, foi o primeiro curso de pregadores que eu fiz, foi ele que ministrou. Então eu disse, se eu errar, a culpa é sua. Foi você que me ensinou. E eu fiquei matutando, né? Não sei se vocês entendem essa palavra, matutar. Lá no Nordeste, matutar é ruminar, é pensar, é mastigar. E eu fiquei matutando, Senhor. Porque também, meus irmãos, eu queria que essa palavra fosse nova para você. Eu sei que a palavra de Deus... Mas eu fui ousada, padre. Eu disse, Senhor, eu quero uma novidade. Eu quero dizer aos meus irmãos uma coisa nova. Eu não quero cair no costume da palavra, daquilo que eles já sabem. Eu quero também ser portadora, porta-voz de uma novidade para você. Será que eu vou conseguir? Será que o Senhor me deu essa graça? Vamos ver. E aí, um belo dia lá, também nos meus afazeres, estendendo roupa, tirando roupa da máquina, cuidando de tarefa de menino, o Senhor me inspirou. E aqui eu queria contar um pouquinho para vocês a trajetória de Maria, a minha trajetória com Nossa Senhora. Eu não tenho uma história de grande conversão, como muitos dos meus irmãos têm, como a gente já viu tantas vezes aqui, as pessoas nesse rincão falarem, testemunharem, não. A minha vida ela é muito, muito simples, muito ordinária, vamos dizer assim, muito comum. Eu sou filha de pais católicos, mas aqueles católicos de IBGE, eles eram. E quando eu nasci, a preocupação do meu pai era assim, um nome bonito que combinasse com doutora, porque ele educou a gente para ser doutora. Então, ele queria, eu e minhas irmãs, nós somos em 3, ele queria que nós fôssemos independentes, toda essa visão de mundo, que a mulher tem que ser independente, e, enfim. Então, tinha que combinar com doutora. Doutora Rafaela. Então, para ele, soou bonito. Mas eu nasci com o cordão umbilical todo enroladinho, no meu pescoço. E minha mãe demorou muito no meu parto. E, assim, enfim, nasci de uma cesariana, então ela sofreu um pouquinho. E eu nasci realmente em sofrimento. E tinham nós verdadeiros no meu cordão. Então, assim, isso não é um motivo para uma cesárea. Eu tive 5 partos normais em casa. E todos os meus 5 filhos nasceram também enlaçado, que a gente chama, com um cordãozinho em volta do pescoço. Isso não é um motivo para ser uma cesariana, nem para o bebê sofrer. Mas eu tinha nós verdadeiros no cordão, que foram feitos provavelmente quando eu era muito pequenininha. E isso, na hora do parto, realmente pode ser prejudicial e o bebê realmente pode vir a óbito. A gente tem um testemunho lindo na comunidade, de um irmão que o filhinho nasceu assim e Deus o trouxe à vida. E aí, quando ela soube dessa notícia de que eu tinha nascido dessa forma, tal, já roxinha, que ela poderia ter me perdido, havia uma superstição lá, entre ela, não sei se era da família dela, ou se é lá de Recife, enfim, nunca fui muito a fundo saber disso, que toda menina que nascia enlaçada, receberia o nome de Maria. E todo menino receberia o nome de José, como patrono, como protetor, como aquele padrinho mesmo que abençoa e que cuida da vida. Então, para combinar com doutora, eles acharam que ia ficar bonito Rafaela Maria. Então, ganhei o nome Rafaela Maria. Nossa Senhora já me preparando, me acolhendo aí, desde pequenininho.
Quando eu entrei na escola, até achei bonito o Alex comentar, quase que eu já entrava chorando, né? Quando eu entrei na escola, minha escola era de religiosas, né? E muito marianas. Tinha um azulejo enorme assim, na área que a gente ficava, da educação infantil, que era aquela Nossa Senhora da Ternura, com Jesus no braço. E a gente fazia um momento de oração antes de começar as aulas e cantava sempre Maria de Nazaré. Gente, eu chorava, parecia um bebê. E as professoras ficavam todas, né, muito preocupadas. E eu sempre perguntava à minha mãe, mas o que aconteceu? O que teve? Na primeira vez, elas foram desesperadas. Ligaram para minha mãe. Mas ela está chorando muito. Aconteceu alguma coisa e tal. Minha mãe, não. Né? Ela vai para a escola toda alegre, toda feliz, sorridente. Volta sorridente. Mas era assim, era uma coisa que me tocava muito. E durante muito tempo, na minha vida, eu não podia escutar essa música, você acredita? Que eu chorava. Né? Chorava muito, muito, muito mesmo. Não era assim, chorinho, não, era choro. Eu nem gostava dessa música, assim, não. Tem alguma coisa errada, alguma coisa que ficou no meu, né, inconsciente, que eu não sei o que é, tal. Mas eu percebo, eu sinto, hoje, eu entendo que era isso. Era Nossa Senhora me preparando, me tocando, me acarinhando, me maternando comigo, me dando colo, me dando proteção. O meu primeiro encontro pessoal com Jesus foi também nessa escola, né? Eu tinha ali por volta de 13, 14 anos. A gente tinha um encontro na escola, chamava Marial. E era o dia inteiro de oração e louvor. E eu conheci Padre Léo, por exemplo, lá nesses encontros, né? Padre Fábio nem era padre ainda, era seminarista, né? E quantas vezes ele foi pregar lá, né? E no momento de adoração, já no finalzinho do dia, eu fui, uma colega me convidou, né? Eu nunca tinha ido, porque era para os meninos mais velhos, a partir de 12 anos, né? Então, foi o meu primeiro Marial. E aí, quando a gente estava ali no momento de oração, eu não entendia muito bem, porque nessa época, gente, eu não ia para a missa todos os dias. Lembra que meus pais eram católicos de IBGE, né? Então, assim, às vezes ia para a missa, às vezes não ia, tinha algum problema, tinha alguma festa, não ia para a missa. Não era uma coisa, não era o centro da nossa vida, né? A vida cristã, a vida de sacramento, de piedade. Então, fui batizada, fiz a minha primeira comunhão, que foi muito tocante ali naquela escola, mas não tinha essa perseverança. E ali por volta de 13, 14 anos, participei desse encontro e no momento de adoração, o Senhor me conquistou. E eu me lembro que estávamos eu e uma amiga ajoelhadas, rezando, e eu ria muito, eu sorria muito. Eu acho que não é difícil entender essa alegria de Nossa Senhora, porque é assim que Deus me toca. É muito fácil para mim experimentar a alegria, porque foi sempre assim que Deus me tocou. Então, eu ria que eu tive cãibra na boca, na bochecha, né? E do meu lado, a minha colega se esvaindo em lágrimas, né? Aí até teve uma hora que uma amiga fez assim, Rafa, para de rir, que tá feio, parece que tu tá rindo de fulaninha. Eu disse, eu não consigo parar de rir, né? Eu não sei o que é isso, eu não consigo parar de rir. E meu corpo todo formigava. E depois eu fui entender, né? Depois dali, isso era um sábado, na segunda, eu já estava no grupo de jovens da escola, que a Assis era o coordenador. Né? Eu já estava no grupo de oração no outro sábado, que a Assis também era o coordenador. Por isso, né, Salomé? Por isso, tinha que apaixonar. E aí, comecei. Né? E comecei, pelas mãos de Maria, o meu primeiro encontro pessoal com o Senhor. E ali foi. Desde lá, graças a Deus, eu tenho, né, esse orgulho de dizer a vocês, meus irmãos, nunca mais larguei do Senhor. Hoje eu tenho 45 anos, então, nessa vida de luta e perseverança, mas pelas mãos de Maria, agarrada com o Senhor. E quando eu entendi o que era vida de comunidade, né, o que era viver em comunidade, lá no grupo de oração se falava, meu batismo no Espírito Santo, o nome do grupo de oração era Rainha da Paz. Rainha da Paz. Né? Era o nome do grupo de oração. E ali entendendo, meu coração desejava aquela vida. Eu quero ser missionária.
quero ser missionária, eu vou para a África. Eu tinha o desejo eu sabia que eu queria já ali cuidar de pessoas. Então, ou eu vou ser professora, ou eu vou ser médica, ou eu vou ser psicóloga. Pronto. O Senhor já tinha me inspirado. Eram essas profissões que eu queria para mim. E aí, fui-me embora. E sempre, na minha vida, muito ativa na escola, muito ativa na paróquia, buscando essa vida em comunidade. As irmãs da minha escola, elas são muito próximas ao movimento focolare. Então, eu tinha muitos professores focolarinos, e catequistas focolarinos. Então, era uma realidade que também era muito próximo de mim. E eu me lembro que ali naquela época, uma professora minha mesmo, de geografia, tinha deixado tudo, porque ia abrir uma casa junto com o focolare na África, nos Camarões. Você imagina os olhos de uma menina de 15 anos. Nossa, é isso que eu quero para mim. E aí, quando eu tinha ali por volta de uns 20 e poucos anos, não conhecia ainda a comunidade, embora eu estava ali na mesma cidade, Assis, já muito próximo de Gilberto, desde a vida inteira, eu não conhecia a obra de Maria. E aí fiz vocacional com as irmãs, fiz vocacional com o focolare, e fui fazendo, eu fiz outros lugares, até que nos 15 anos da comunidade, eu fui encontrar com Assis, eu sempre ia encontrar com ele quando ele voltava. Ele morou um tempo em Recife, depois voltou para Brasília. E numa dessas voltas, ele sempre ia para a comunidade. Eu levava grupo, ia para os encontros na comunidade, e numa dessas vezes ele me convidou. E eu fui para lá, para o encontro de 15 anos da comunidade. Não conhecia direito, gente. Eu entendia que era uma comunidade de vida, que era lá de Recife, que estava pertinho de mim, mas eu não conhecia a comunidade. E aí subi lá no palco, fiquei com ele lá atrás. E aí entrou um irmão de comunidade para dar o testemunho dele, o Breno, esposo da Ana. E eu me lembro que foi muito forte aquele testemunho para mim, porque o Breno deixou o amor da vida dele para entrar na comunidade. E depois, ela também chegou para a comunidade. Aí a Assis tocou no meu ombro e disse assim, olha, está vendo? Você precisa entrar na comunidade para arrumar o homem da sua vida. E aí eu disse, não, primeiro eu vou arrumar meu marido, depois eu entro na comunidade. Naquela birra de... Mas aí, terminou o encontro, eu já estava no primeiro vocacional daquele ano. E já estou aí há 20 anos na obra de Maria. Quando eu entrei, eu já tive a certeza que era o meu lugar. Nos primeiros vocacionais, quando os formadores diziam assim, olha, o nosso carisma é evangelizar de todas as formas com alegria. Gente, aquilo enchia o meu peito. Sabe, assim, eu disse, gente, é muito grande. É muito grande. Aí eu perguntava, mas de todas as formas, eu posso evangelizar com crianças? Pode, tem lugar. Com jovens? Pode, tem lugar. Mas eu, como psicóloga, eu posso evangelizar? Pode, tem lugar. Que coisa incrível, todas as formas. E com alegria. Tinha um padre, amigo meu, que foi o meu padre da minha primeira comunhão e da minha crisma, que assistiu a crisma. Ele me chamava de sorriso de Deus. Toda vez que ele olhava para mim, ele dizia, nossa, ele tocava assim no meu rosto e dizia, sorriso de Deus. Que menina feliz, que menina alegre. Então, para mim, estar na comunidade, servir, que era o que eu queria, que era o que eu buscava, evangelizar, de todas as formas, de todo jeito. Lavando, limpando, pregando, rezando. Quantas formas, gente, é muito grandioso. É muito grandioso. Eu fico encantada. Não há nada que um filho, obra de Maria, não faça por amor a Jesus, pela evangelização. Se eu digo a vocês, meus irmãos, digo a vocês, tocam, ajeitam os cabos, viajam, falam línguas que nem conhecem, que nem sabem falar, viajam o mundo inteiro para levar as pessoas para conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, a experimentar Deus. Então, aquilo foi arrebatador, Mas eu fiquei entre o focolare e a obra de Maria e tal. Aí, quando eu fui estudar um pouquinho mais o focolare, eu descobri que o nome deles, canônico, é Opus Mari. Aí eu disse, pronto, é um sinal,
né? Já me decidi. Vamos embora para a obra de Maria mesmo. Gilberto estava começando a abrir as casas na África. Eu disse, pronto, meus olhinhos de novo, né? Brilharam. É aqui, é o meu lugar, é obra de Maria, é com alegria, é de todas as formas. E eu vou para a África. Vamos embora, né? Nunca pisei na África, gente. Ainda não pisei na África, né? Porque o Senhor tinha outros planos para mim, né? Tem outros planos para mim. E entrei na comunidade. Tudo pelas mãos de Maria. Para finalizar, para vocês entenderem a presença de Nossa Senhora na nossa vida, que às vezes, gente, não é de uma forma extraordinária. Eu não tenho histórias de grande cura, de grandes milagres, nem para mim, nem para os meus familiares. Mas eu sei que se eu perguntar aqui, pelo menos umas 10 pessoas vão ter. Eu tenho certeza disso. Você que está em casa me ouvindo também, eu tenho certeza que você tem uma história, né, de milagre pelas mãos de Maria. Em 2015 eu vivi um momento muito difícil, né, espiritual mesmo, em que eu me sentia muito oprimida. Mesmo assim, né? Eu tinha pensamentos muito intrusivos, muito ruins. Eu vivia uma tristeza. E eu estava grávida do meu 4º filho. E foi muito difícil, foi um combate espiritual muito grande. E eu me lembro que no momento de oração, sem conseguir rezar, muitas vezes eu dormia agarrada com a Bíblia e com o terço, porque eu não conseguia rezar. Né? E só chorava em cima da palavra e com o texto. Eu não conseguia debulhar, né, as Ave-Marias. E aí o Senhor me disse, eu vou rezar o ofício. Né? E aí naquele ano eu me propus, todos os dias à noite, antes de dormir, eu rezava o ofício. A primeira noite foi difícil, na 10ª, na 20ª, mas depois aquilo foi se tornando, né, parte da minha vida. E eu dormia tão bem depois daquele ofício. E o outro dia, né, eu enfrentava as lutas, eu enfrentava os desafios de uma forma mais serena, mais forte. Nossa Senhora. Aquele colo que eu experimentava lá com a Maria de Nazaré, né? Era o mesmo colo que em 2015 me tirava das ciladas do demônio. Nossa Senhora. É o colo dela, né? É esse carinho de mãe, essa ternura de mãe. Essa mulher que sabe da nossa realidade, que conhece a nossa fraqueza, que conhece a nossa miséria, porque ela mesma sabia do que ela não era nada, gente. Santo Afonso, ele diz que Deus olhou para Nossa Senhora porque Deus é atraído pela humildade. E Nossa Senhora era a humildade por excelência. Ele conta que Santa Brígida, certa vez, teve uma visão que o Senhor mesmo deu a Santa Brígida, e ela via 2 mulheres, uma toda bem produzida, toda cheia de pompa, vaidosa, e o Senhor dizia, o nome dessa é soberba, é orgulho. E a outra mulher, cabisbaixa, prestativa, olhava a todos, servia a todos, o pensamento voltado para Deus, o coração voltado para Deus. E o Senhor dizia a Santa Brígida, o nome dessa aí é humildade, o nome dessa é Maria. Maria é a humildade. Como eu dizia a vocês no início, nada em Nossa Senhora, ela sabia de si, ela sabia que nada era dela. Todo esse favor que o anjo anunciou, ó tu que és favorecida, ó tu que tens o favor de Deus, ela sabia mesmo, é Deus. Tanto que ela faz depois, vai visitar a prima para o quê, gente? Para ser servida, para ser honrada, para ser glorificada, não. Ela foi para servir com alegria. Ela foi servir com alegria, porque ela sabia que tudo o que estava acontecendo nela era a favor de Deus. Jamais Nossa Senhora pensou, foi por minhas forças, porque eu sou a mais bonita de Nazaré.
né? Porque eu estou prometida para José, que é aquele cara joia, né, da tribo de Davi, que vai cuidar de mim. Ela sabia que ela não era nada, né? Por isso ela podia ser plena de Deus, porque nela não havia nada que era dela. Carlo Acutis, né, o beato Carlo Acutis vai dizer assim: a tristeza é o olhar voltado para si mesmo, e a alegria, a felicidade é o olhar voltado para Deus. Isso era Nossa Senhora, gente. Ela vivia assim. É claro que ela era uma mulher alegre. E vou dizer a vocês, ela foi uma mulher alegre em todos os momentos da vida dela. No momento da anunciação, quando ela recebe essa grande notícia que ela já esperava, lembra? Ela era judia. Ela esperava a salvação, né? Então ela estava vivendo o cumprimento daquela alegria, daquela salvação, né? Que o povo todo esperava. Ela foi alegre ali, ela foi alegre quando ela foi visitar Santa Isabel, né? Ela foi alegre no nascimento, mesmo sem saber como. Imagina uma menina de 12, 16 anos, gente. Hoje é difícil a gente pensar, porque as meninas de 12, 13, são muito sabidas em coisas que elas não deveriam ainda saber, né? Mas Nossa Senhora não sabia tantas coisas, talvez porque ajudou ali Isabel, né? Porque tinham outras mulheres, e lembra, ela era muito prestativa, ela era servidora. Com certeza, Nossa Senhora sabia como um menino nascia, né? Mas tantas coisas por trás de um nascimento, da educação, do cuidado, né? Da força que um filho precisa. Ela era uma jovem, 15 anos, 16. Como que isso era possível? Quantas jovens hoje, nessa idade, estão deprimidas, tristes, apagadas, não sabem o que fazer da vida. E Nossa Senhora não. Alegre, cheia de vida, feliz, servindo, olhando para os outros. Essa é a nossa mãe. É a ela que nós precisamos imitar. Nossa Senhora, gente, eu ouso dizer a vocês, ela foi alegre no Calvário. É claro que ela não estava sorridente. É claro que ela não estava batendo palma, feliz, cantando louvores. Ela não cantou um Magnífica no Calvário. Nossa Senhora não cantou no Calvário. Nossa Senhora é a Senhora do silêncio. Naquele momento no Calvário ela só silenciou. Mas eu digo a vocês, com essa certeza, né, depois de ler tanto, depois de rezar tanto, Nossa Senhora não foi triste no Calvário. Porque ela esperava. Ela é a Nossa Senhora da esperança. Nossa Senhora estava alegre porque ela olhava para Deus. Ela olhava através daquela cruz. Ela sabia em quem ela tinha colocado a esperança dela, a confiança dela. Como diz São Paulo, né? Sejam alegres na esperança. Nossa Senhora estava ali, firme, de pé, forte, alegre, porque ela sabia em quem ela confiava. Ela sabia de quem ela esperava o favor, o auxílio. Nesta manhã de sábado, meus irmãos, no dia de Nossa Senhora, depois de rezar esse texto de uma forma tão profunda, tão serena, tão rezada, tão orante, o convite, né, e a boa notícia que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos ser alegres como Maria. Eu não sei como você chegou aqui, como você que está em casa está. Não sei o que você tem vivido. Talvez você possa dizer assim: mas Deus nunca me favoreceu. Eu nunca fui alvo de um milagre de Deus. Deus nunca me tocou. Eu não tive um momento de conversão. Eu perdi um filho, eu perdi minha mãe. Deus nunca me favoreceu. Pelo contrário, eu estou vivendo uma vida de sofrimento. Eu quero dizer para você, mesmo que Deus ainda não tenha te tocado, só o fato de você estar aqui, de você respirar, de você viver, isso já é um favor de Deus.
O catecismo nosso diz, é um parágrafo lindo, 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 lindo. Eu sou apaixonada por esse parágrafo. Que diz que de todas as criaturas, a criatura humana é a única que Deus quis por si mesma. Você não é um acidente. Você não é um acaso. Você não foi fruto de uma aventura. Você é desejado e amado por Deus. Quem te quis, meu irmão e minha irmã, foi Deus. E só isso já é motivo de muita alegria. Já é motivo de muita felicidade. Deus podia ter criado uma árvore. Deus podia ter criado um outro animal, um novo animal. Podia? Pode ou não pode? A gente não aprende no catecismo que Deus é Vocês estão me acompanhando? Não. Deus é Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas Deus quis, numa explosão de amor, apaixonado, quis criar você. Você. Do jeitinho que você é. Não precisa fazer luzes, não precisa encaixear o cabelo, não precisa nada. Deus te quis. E a alegria de ser amado, de ser desejado, de estar aqui nessa vida, respirando, já deveria ser o grande motivo da nossa felicidade, de nos impulsionar nessa vida, meus irmãos. Apesar dos sofrimentos, apesar de todo o calvário que a gente vive, há pessoas que, se a gente chega junto para contar, para ouvir a história, eu sou psicóloga, eu disse a vocês no início. Tem situações, tem vidas que são muito difíceis de ouvir. Tem pessoas que saem do meu consultório, que quando eu termino de ouvir, eu preciso deitar no chão, rezar, tirar os sapatos, me largar em Deus, porque é muito pesado. São histórias tocadas pelo sofrimento, pela dor. Mas o meu papel, enquanto psicóloga também, é dizer a essa pessoa: mas você tem uma grande oportunidade. Tudo isso que acontece, tudo isso que te fizeram, não precisa determinar a sua vida. Você está vivo. Deus te quis. Deus te desejou. Deus te fez. É nessa alegria, meus irmãos, que nós precisamos viver esse final de semana, e não só esse final de semana. A igreja é muito profética, é muito sábia, né? Nós estamos no jubileu de quê? De quê? No jubileu da esperança. Quem, das pessoas do mundo, São Paulo dizia, se nós não acreditamos na ressurreição, se nós não acreditarmos no favor de Deus, nós somos os mais tristes dos mortais. Você conhece a Deus ou não conhece? Tá fraco, acho que não conhece não. Você conhece a Deus ou não conhece? Deus já veio em seu favor ou não na sua vida? Sim, sim. Mesmo que você não tenha visto, mesmo que você não tenha tocado, você está aqui, meu irmão e minha irmã. Deus te quis. Deus te quis. Deus te ama. Então essa é a alegria da esperança desse Deus que nos chamou à vida, que nos chamou para algo profundo, para algo grande. Mesmo eu, sendo mãe de 5 meninos, nunca fui para a África, não fiz as grandes coisas que eu pensava em fazer. Não fiz, acho que não. Mas eu faço um monte de coisa. E tento fazer todas elas por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o meu grande desafio como mãe é repreender meus filhos, é educar meus filhos com essa alegria. Confesso a vocês que às vezes é difícil, né? Às vezes eu me vejo assim, emburrada. Tá? Tem hora que quando eu falo com meus meninos, eu vejo eles assustados assim, eu fico imaginando, meu Deus, minha cara deve estar horrorosa, né? Ele está assustado, imagina. Mas eu peço a Deus todos os dias essa alegria. Falei para vocês, Deus tocou em mim pela alegria, eu não posso perder isso. Eu não posso perder isso. Nem você, meu irmão e minha irmã. Existe uma canção na comunidade, muito antiga, acho que a Ana Paula Mauricélia com certeza conhece. Chama Amor de Mãe. Eu queria ensinar o refrãozinho para vocês.
Vamos, ministério? Para a gente rezar com isso. Não precisa de grandes feitos, não precisa de grandes milagres. Carlo Acutis está aí para ensinar a gente uma vida ordinária de jovem, que jogava, que era alegre, né? Esses dias eu ouvi um testemunho de um jovem, de um amigo dele da escola, e dizia: Carlo era exuberante na alegria. Nossa, eu estou toda arrepiada, porque eu achei lindo aquilo. Carlo falava de Deus porque ele era alegre, porque ele era feliz. A única mulher da vida dele foi Nossa Senhora, ele dizia. Né? Ele era parecidíssimo com ela. É a alegria de ser amado, de ser querido, de ser tocado, de ser favorecido por Deus. Fica de pé. Põe a mão no seu coração e escuta essa canção. A gente vai começar só com o refrão. Né? Porque a gente vai pedir a graça, Nossa Senhora. A gente vai pedir a bênção dessa mãe. Eu quero ser parecido com... Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Agora, a sua conversa é com Nossa Senhora. É com a sua mãe. É com a sua mãe. Nossa Senhora, eu quero ser um filho parecido contigo. Me abençoa. Cuida de mim, Nossa Senhora, para que eu possa reconhecer o favor de Deus em minha vida. Para que eu possa reconhecer tantas coisas que Deus já fez, a minha vida, a minha própria vida. Abençoa minha mãe. Me ajuda a caminhar contigo feliz, alegre, sendo testemunha dessa alegria de ser tocado e amado por Deus. Ó Mãe do céu, abençoa. Faz essa música a tua oração. Cada um de nós que rogamos a vós. É simples, é fácil. Dá-me carinho, Amor de mãe. amor de mãe, Para que eu para possa que eu me sentir possa me sentir melhor. E juntinho contigo. E juntinhos caminharmos pra Jesus. Mais uma vez, vamos aprender, que é lindo. Ó Mãe do Abençoa céu, cada um de nós, Mãe do céu. abençoa. Nós rogamos a Ti, Cada um de Maria, nossa nós mãe. que Nos ensina, nos rogamos ajuda, a nos orienta. Queremos viver sobre essa Dai-me graça carinho, do amor de Deus, da alegria de amor sermos de mãe, tocados e amados para que por eu Deus, possa Maria. me Como Tu sentir fostes essa melhor. serva E pressurosa, essa serva diligente, nós também queremos, Nossa pra Senhora, caminhar assim para Jesus. Nós queremos ser santos contigo, Maria. Ó Mãe Maria, Mãe do céu, abençoa cada um de nós, esses meus irmãos que estão aqui, mas também todos aqueles que estão em casa. Nós rogamos a Ti, Mãezinha. Carinho, como essa mãe que consola, que protege, que converte, que orienta, que corrige. E juntinhos caminharmos pra Jesus. Vamos ver se vocês aprenderam. De novo. Ó Mãe do céu. Ó Mãe do céu, Canta, reza. Abençoa, Nossa Senhora, cada um de nós que rogamos a vós. Dai-me carinho, amor de mãe, para que eu possa me sentir melhor. E juntinhos caminharmos para Jesus. Caminharmos para Jesus. o segredo de todo santo, todas as vezes que a gente vai olhar a vida dos santos, o segredo de todos os santos, meus irmãos e minhas irmãs, é estar nesse colo de Nossa Senhora, é caminhar grudado com Nossa Senhora, perto dela. Quantas vezes nós, como os filhos, só nos sentimos seguros junto da nossa mãe? Porque, como católicos, como cristãos, nós abandonamos Nossa Senhora. É ela, essa mãe que dá colo, que protege, que ensina, que vai dizer: se esvazia de si para você reconhecer o favor de Deus na tua vida. Não olha para si, olha para o outro, olha para o teu irmão, serve. Saia
Saia de você, saia desse sofrimento. Não adianta, não precisa. Vai ao encontro daquele teu irmão, daquela tua família, daquele teu parente que está precisando de um abraço, de um colo, da alegria do amor de Deus, que está precisando ouvir essa notícia de que você é amado por Deus, que Deus te quer.